Quando a gente ouve falar em compaixão, a gente espera que vai vir um monge carequinha aqui falar ou algum líder religioso. Mas não, nesse vídeo nós vamos falar sobre a compaixão sob uma perspectiva psicológica e terapêutica e a importância que esse sentimento positivo tem na nossa vida. Meu nome é Marco Spinelli e esse é o Psiquiatra de Estimação. Eu tinha um amigo dos meus pais que teve uma perda muito violenta. E ele falou uma frase quando ele teve essa perda de um tempo depois que eu nunca esqueci. Que ele não estava tentando ser feliz, ele estava tentando só deixar de ser tão infeliz. As razões da felicidade e da infelicidade não são tão distantes uma das outras. Quando eu falo de compaixão, as pessoas ficam pensando, bom, lá vem ele falar, a gente tem que ter compaixão, como a gente tem que comer saudável, como a gente tem que ir para a academia. São várias coisas que todo mundo sabe que é bom, todo mundo sabe que é importante, mas a gente não consegue praticar. A nossa compaixão, ela termina na primeira fechada que você leva no trânsito, na primeira buzinada que você ouve na orelha, a compaixão se dissipa e vem a irritação, vem a infelicidade, vem a necessidade de se defender de um mundo muito agressivo. A compaixão é um sentimento positivo. É mais fácil para o nosso cérebro evocar os sentimentos negativos, como de raiva, como de medo, como de ameaça. A compaixão é um músculo e precisa ser treinado e precisa ser praticado, como academia, como comer saudável. De um jeito ou de outro, a gente vai precisar praticar. Mas antes de falar da felicidade que a compaixão gera, a gente vai começar falando antes da infelicidade, de ser menos infeliz, como o primeiro passo da nossa vida. Uma fórmula infalível para você atingir a infelicidade para todo mundo é uma só, é eu. Pensa naquela tia chata que só reclama porque não lhe dão atenção. Ou na namorada que fica cobrando quando você não curte uma das 200 fotos que ela colocou no Instagram. Ou o chefe que fala mal de você porque tem medo de perder o seu lugar. Eu gera contração e gera infelicidade para quem é egoísta e para quem vive perto do egoísta. Você quer atingir a infelicidade? É fácil. Pensa só, por que as coisas acontecem assim comigo? Como a minha vida é dura? Aqui entre nós, você acha realmente que a sua vida é dura? Que você é mais infeliz que os outros? Vamos falar sobre uma outra pessoa que enfrentou uma situação dura. Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, preso com sua família e mandado para o campo de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu milagrosamente. 3 anos de trabalho escravo, fome e frio. Toda a sua família morreu, inclusive sua esposa. Só ele e sua irmã conseguiram sobreviver. Após o fim da guerra e sua libertação, ele escreveu um dos maiores livros publicados sobre a vida nos campos, que foi Em Busca do Sentido, um relato implacável de um médico que sobreviveu a um dos maiores horrores que um ser humano já impôs a outro ser humano, mantendo a sua capacidade de observar e compreender o comportamento do agressor, os nazistas, das vítimas e, pior do que tudo, dos colaboracionistas, dos prisioneiros que estavam na mesma situação que ele e colaboravam com os nazistas, organizando a matança, organizando o trabalho escravo. Viktor Frankl se manteve lúcido porque ele se propôs a compreender o comportamento de todos, o comportamento de quem agredia, o comportamento de quem se tornava um covarde, o comportamento de quem se suicidava, o comportamento de quem crescia e decidia enfrentar aquilo com dignidade. Ele viu o melhor e o pior da natureza humana. E ele decidiu que se ele fosse morrer,
a vida dele teria um significado, teria um sentido, e ele ia descobrir no meio do sofrimento este significado. Uma coisa que faz, que dá validade, que dá legitimidade para a compaixão, é você compreender. E a coisa mais difícil da compaixão é o não julgamento. O Viktor Frankl, ele conseguia não julgar através da observação. Ele era um cientista, estudando o comportamento das pessoas. Esse foi um jeito que ele teve de sobreviver não julgando, mas documentando, entendendo, compreendendo. E isso eu acho muito importante nessa passagem, porque você consegue ter compaixão a partir da compreensão. Você não pode querer bancar o bonzinho e falar, não, eu vou perdoar todo mundo. Você compreende o mal que foi feito, você compreende o erro que foi cometido, e aí você pode ter compaixão. Mas a parte mais difícil da compaixão é o não julgamento. É você observar para compreender sem julgar, sem se sentir a pior vítima do mundo. Essa coisa que ele conseguiu, que foi mais impressionante do que tudo. Viktor Frankl estudava 2 comportamentos principais das pessoas que estavam no campo de concentração: quem entregava os pontos e desistia, e quem decidia que ia sobreviver por algum motivo. Ele usava muito uma frase do Nietzsche, que se você tem um porquê viver, você aguenta o como. E o como era uma vida completamente desumana. Agora, isso não acontece só para quem está em campo de concentração. Todo dia a gente vê no hospital exemplos de heroísmo, de pessoas que têm uma doença incurável e lutam pela sua vida. Ou você mesmo que está em casa, que aguenta um emprego que você não gosta por uma coisa maior, que é cuidar da sua família, que é cuidar do seu futuro. Quando você tem um significado, a compaixão pode se manifestar e pode te ligar a um bem maior, a um bem que não é só seu, a um bem que é de outras pessoas. Você que está assistindo, coloca aí nos comentários do vídeo a sua experiência, a experiência em que você se sentiu sem saída e precisou buscar o significado do que estava acontecendo para poder continuar vivendo e continuar fazendo as coisas. A principal mensagem desse vídeo é que você não vai usar da compaixão para ser bonzinho, ou para fazer bem para o mundo, ou para as baleias, ou para alguma causa. A compaixão, ela traz benefício para quem sente a compaixão. A compaixão te expande, a compaixão permite que você compreenda. Tem estudos que mostram que quem consegue ter mais compaixão vive mais, adoece menos, fica se remoendo menos com os problemas da vida. Então, a compaixão é uma prática que traz o bem para você e traz o bem para quem está perto de você. Eu não estou dizendo que é fácil sentir, nem fácil praticar. É mais fácil explodir, é mais fácil se irritar, é mais fácil ter raiva do que ter compaixão. Mas a compaixão permite que você se expanda, que você cresça e que sua consciência se expanda para longe do eu que a gente vive. Compaixão é uma chama difícil de manter. Pratique. Mantenha esse fogo dentro de você. Se você gostou desse vídeo e teve compaixão por ele, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? E obrigado por estar aqui com a gente.